Hoje é sexta-feira, sinal de que você tem um encontro comigo aqui no Giro da Jana. E os assuntos de hoje, obviamente, são polêmicos e eu vou ser muito sincera. Uma das minhas principais apostas para o tema do Enem 2025 tá aqui. Vem comigo. Olá, meus amores, tudo jóia? Tô de volta depois de umas mini férias. Pois é. Eu fiquei uma semana desaparecida porque eu estava fazendo aniversário. Sim, dia 8 de fevereiro é o meu aniversário e aí eu me dei mini férias até pelo motivo importante, para eu ter energia para me dedicar a vocês ao longo deste ano todo e garantir a aprovação de todos vocês. E para ter certeza que vocês vão ser aprovados, eu gostaria que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários um amém para quem é de amém, axé para quem é de axé e assim seja para quem é de assim seja. E lembrando sempre, nesta altura do ano, eu ainda tenho algumas, não muitas, vagas, opa, apontei errado, vagas abertas para os meus cursos. Pois é, estamos quase encerrando as vagas. Aponta a sua câmera aí para esse QR Code ou clica no link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo, porque você vai direto à minha página de cursos e vê qual deles te atende melhor. Eu tenho certeza que tem um que vai atender a todas as suas necessidades. Pronto! Sem mais delongas, vamos para os acontecimentos desta semana. Primeiro deles, bordado, forró e jogos de tabuleiro. O novo recreio dos alunos do Ceará após olha essa proposta de intervenção, proibição dos celulares nas escolas. Isso foi uma decisão nacional. O presidente Lula sancionou uma medida, né, que decretou a proibição de celulares nas escolas. Num primeiro momento, os alunos se desesperaram e num segundo momento, começaram a se organizar. No caso dos alunos do estado do Ceará, bordado, forró, jogos de tabuleiro. Eu já vi, por exemplo, notícias de alguns amigos meus que dão aula aqui na rede de Minas Gerais, falando, por exemplo, que os alunos estão jogando a dedanha. A propósito, eu vou perguntar para vocês. Vocês falam, deixa eu ver aqui se o 7 está funcionando. Aê! Vocês falam a dedanha ou a dedonha? É uma variação linguística maravilhosa que eu adoro no Brasil. Vamos ver aqui o que o subtítulo vai dizer? Vamos lá, ó. Olha, tá falhando esse teclado. Atividades contribuem para o desenvolvimento da memória, da linguagem e dos aspectos socioemocionais. E aqui tem uma discussão muito importante para todos nós, que é: não tô falando só que as crianças e os adolescentes não. A sociedade como um todo está viciada em telas. Só que especialmente as crianças e os adolescentes são vulneráveis a esse vício, a essa dependência. E eu não tô falando isso de achismo, não. Eu tô lendo neste instante um livro que se chama, e que eu indico como repertório sociocultural para sua redação, ou até mesmo para você discutir com os seus pais, seus filhos, seus colegas, e esse livro se chama A Geração. Olha a situação, um problema aqui. Ansiosa. A hipótese básica apresentada nesse livro é a ideia de que teria sido a popularização dos smartphones, principalmente, mas também os tablets, a responsável pela explosão dos casos de doenças mentais, de sofrimento mental entre crianças e adolescentes, majoritariamente os casos de ansiedade, depressão e transtornos de imagem. Assim que eu terminar o A Geração Ansiosa, eu vou começar um livro que já está baixado lá na minha biblioteca, que se chama Nação Dopamina. A ideia de que a descarga de dopamina causada pela utilização das redes sociais estaria diminuindo não
não apenas entre crianças e adolescentes, também entre adultos, a capacidade de pensamento a longo prazo ou até mesmo a capacidade de avaliar custo-benefício das ações. Estaríamos todos ficando mais ansiosos, mas também mais impulsivos, imediatistas e individualistas. E aí é interessante mostrar aqui nessa notícia o quanto o uso excessivo dos celulares tem trazido problemas para a memória, mas também desenvolvimento de linguagem e capacidade de comunicação e interação entre crianças e adolescentes. E aí, você estuda numa escola ainda? Como é que foi a recepção a essa medida? Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu acho que vou até para outra câmera. Tossi. Os meus amigos professores estão felicíssimos porque aumentou o nível de atenção às suas aulas. Voltando, próxima notícia. Grisalha, mãe de gêmeas e ex-dentista, conheça a primeira mulher 50 mais. Vou grifar aqui, né? A participar do Miss Brasil. Essa candidata é natural de Campinas, é a mais velha a entrar na disputa, mas está representando o estado de Rondônia no Miss Universo, tá? O que eu acho mais interessante aqui é que se demorou isso tudo para reconhecer que, eventualmente, mulheres com 50 anos ou mais também podem ser belas. Há uma discussão aqui que está num livro que eu já indiquei 1 milhão de vezes, que se chama O Mito da Beleza. Que é a ideia de que a beleza feminina, porque as mulheres é que são as que mais sofrem com as imposições dos padrões de beleza, seriam equivalentes à juventude feminina. Então, essa pressão caracterizada pela situação problema, etarismo, o julgamento de um indivíduo e de suas capacidades a partir da faixa etária a qual aquele indivíduo pertence. Já que também fazemos o Janaflix, está chegando aí o Oscar, um dos principais concorrentes ao Oscar de melhor filme, até mesmo concorrendo com Ainda Estou Aqui, é A Substância. E lá há, obviamente, metaforicamente, mas também concretamente, um questionamento acerca do etarismo e da objetificação feminina. Então eu acho que vale a pena, quem não viu ainda, assistir A Substância. E aí, vocês já assistiram? O que vocês acharam? Deixa eu até circular aqui, ó, para eu conseguir passar isso para aqui embaixo, ó. E deixa eu apagar ali em cima, né? Você assistiu A Substância? Você gostou? Não gostou? Porque eu conheço muita gente que não gostou também, porque não gosta muito do gênero terror, principalmente um gênero do terror que é o chamado gore, G-O-R-E, que aposta no exagero, no nojento, no bizarro, tá? Então, acho que vale a pena assistir A Substância. E se perguntar, por que nós achamos mulheres mais velhas monstruosas? Assim como no filme é mostrado. Próximo, bora lá. Google desativa sistema de alerta para terremoto no Brasil depois de notificação falsa. Parece que as notícias falsas não são geradas apenas por políticos querendo acabar com a imagem dos outros. Tem alguém aí por trás. Moradores de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro que usam o Android receberam na sexta-feira, dia 14, hoje, avisos falsos de um terremoto no mar próximo a Ubatuba, São Paulo. Uma vez que isso aconteceu, o Google desativou o sistema, pediu desculpas e disse estar investigando o ocorrido. E aqui há, pelo menos para mim, uma ideia muito interessante e muito útil na redação. A ideia de que, eventualmente,
a utilização desses mecanismos digitais, os celulares e também, né, as ferramentas que vêm nesses mecanismos, as mensagens, né, entre outros, podem ter um uso positivo, a utilização para alerta. A cidade de São Paulo especificamente e a cidade do Rio de Janeiro tem se destacado na utilização dessas mensagens para alertar o público da ocorrência, por exemplo, de chuvas fortes, ou aqui em Belo Horizonte, a gente recebeu na semana passada alerta de granizo. Então, essa utilização para alertas gerais é muito boa, porque prepara os indivíduos para se protegerem, se organizarem para se arriscarem menos, mas ao mesmo tempo, se isso é feito de maneira descuidada, pode ser utilizada como ferramenta de propagação de notícias falsas. Então eu tô querendo te mostrar aqui que estratégia argumentativa muito comum em temas que vão falar de usos das tecnologias, a estratégia de contraste. Tem usos positivos, mas tem usos negativos. Aí alguém vira para mim e fala assim: Jana, mas isso não significa ficar em cima do muro? Não, não significa. Porque você não vai falar que pode ser bom, pode ser ruim. Você vai falar assim: olha, em geral é bom, positivo e útil. No entanto, mal utilizada pode gerar pânico na população. E aí você vai resolver só o uso negativo. Você quer aumentar, magnificar as utilizações positivas. Não sei se você reparou, mas o giro da Jana de hoje está um pouquinho diferente. Eu estou te entregando agora a estrutura do seu desenvolvimento. Se você gostou disso, faz um favorzinho aqui para mim. Deixa aqui embaixo nos comentários se você quer também que eu trabalhe com estruturas textuais, estruturas argumentativas. Próxima notícia, porque a gente está quase acabando. Google remove Dia do Orgulho e Mês da História Negra do seu calendário oficial. Então a gente tem aqui, na minha opinião, este é um quadro opinativo, acho que vocês já perceberam, uma política de apagamento de conquistas de grupos vulneráveis. E quando eu apago as conquistas, eu apago também as identidades. Haver essas datas no calendário do Google era uma maneira de despertar a atenção para estas conquistas, que foram feitas com muito sacrifício, com muito sofrimento. Então a gente tem um apagamento aí das pautas minoritárias. Vamos ver o que o subtítulo nos diz? A medida vale inicialmente só nos Estados Unidos, onde a plataforma tem feito diversos acenos ao trumpismo, né? O Donald Trump recentemente tomou, né, a presidência, assumiu, porque ele foi eleito, a presidência dos Estados Unidos e, segundo ele, uma das suas principais pautas é a luta contra a chamada agenda, né? Agenda, nesse sentido, tá falando de conjunto de reivindicações, woke, que é uma palavra do inglês que significa acordado, que é um termo que está sendo utilizado pejorativamente, principalmente pelas camadas. Eu não tenho como não usar uma palavra. As camadas reacionárias dos Estados Unidos para se referir aos grupos militantes, né? Então, o grande projeto do Donald Trump até agora é o combate à agenda woke. E aí, assim, eu vou ser muito sincera, eu fico triste em ver que o Google está se alinhando a isso, considerando, por exemplo, que o Google era uma das principais empresas que promoviam diversidade e inclusão, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então a gente pode pensar, por exemplo, em como as grandes empresas de tecnologia eventualmente contribuem para a propagação dos preconceitos e das desigualdades. E aí, para encerrar, não tinha como eu não falar desse assunto, o rapper Kanye West, que prefere agora ser chamado de Ye. Tem fã de Kanye West aí? Ainda alguém consegue continuar sendo fã do Kanye West? Perde agência e loja virtual porque
as plataformas que hospedavam essa agência e essa loja virtual o tiraram após venda de camiseta com suástica, né? Ele fez um comercial no Super Bowl, né? Aquela grande final da Liga de Futebol Americano, um dos, se não o horário mais caro da televisão norte-americana. Ele pôs uma propaganda, pagou milhões de dólares por isso, que conduzia ao seu site. Aí na hora que você entrava no site do Kanye West, único produto sendo vendido, uma camiseta com uma suástica, tá? Então a gente pode eventualmente pensar que há uma ascensão dos discursos preconceituosos, radicais, no mundo contemporâneo. Não é um problema só nos Estados Unidos. A gente vê isso aqui no Brasil também. E uma figura pública como o Kanye West, uma empresa importante como o Google e um cargo político como o da presidência dos Estados Unidos, que está sendo ocupado agora pelo Donald Trump, assumirem essas posturas é extremamente preocupante. E aí eu vou aproveitar e dizer para vocês o seguinte: a gente tem uma série da qual eu lembro muito toda vez que eu vejo notícias sobre o que está rolando nos Estados Unidos agora, que é O Conto da Aia. Alguém aí assistiu ao Conto da Aia ou leu o livro que deu origem a essa série televisiva? O Conto da Aia vai ser veiculada a 5ª temporada agora a partir de abril de 2025. Eu tô ansiosíssima para saber o que vai acontecer com aquelas mulheres. Além disso, as pessoas estão levando na brincadeira todas essas coisas. Tem gente que fala assim, ah não, Kanye, ele só é doido, ele só é bipolar. Beleza, mas é estranho, né? Uma pessoa que é bipolar, mas vai justamente comercializar uma suástica. Eu acho que vale a pena a gente assistir ao filme Ele Está de Volta, que é uma comédia em que o Hitler volta à vida na contemporaneidade e começa a arrebanhar, né, conseguir seguidores que num primeiro momento apenas o levam na brincadeira. Só que ele é o Hitler, né? Que é um pouco complicado. Última notícia, porque eu vou terminar com uma boa notícia. Governo federal, via MEC, lança medidas para fortalecer a profissão docente. Um dos principais problemas do Brasil contemporâneo e que eu acho que é a cara do Enem, é uma das minhas grandes apostas para este ano, é a discussão sobre o chamado déficit no novo acordo ortográfico, perdeu o acento agudo que teria aqui no déficit docente. Déficit docente é um jeito chique de falar de falta de professores. Há menos professores do que o necessário e boa parte dos professores brasileiros que estão em atuação não tem formação específica na área que lecionam, e isso chega a taxas preocupantes. Por exemplo, nas zonas rurais brasileiras, 70% dos professores não têm formação específica na área que lecionam. A gente pode pensar, por exemplo, no Sudeste, que em teoria é a região mais desenvolvida no Brasil. No Sudeste, 1/3 dos professores estão atuando em áreas que não foram formados para lecionar, né? E aí a gente tem um programa que é uma ideia de proposta de intervenção, que é o Mais Professores para o Brasil, conjunto de políticas públicas voltadas para isso que a gente precisa incentivar, a valorização da docência. Eu recebi um e-mail da ONG Todos pela Educação, então vou colocar aqui, porque é uma ideia de a gente tem ONGs, por exemplo, de apoio à educação brasileira. Um exemplo é a Todos pela Educação. Recebi um e-mail deles falando desse projeto e pedindo ajuda para divulgar. E eu tô aqui divulgando. Chique, né? Eu achei chique receber esse e-mail. E aí, um dos pontos, né, é a sua abordagem sistêmica, que quer, primeiro, trazer mais jovens para o curso de licenciatura. Em geral, procuram as licenciaturas
os estudantes que não passam nos outros cursos, e isso é um problema, porque as falhas estruturais que fazem parte da formação desses estudantes se reproduzem no ensino superior e são passadas para os seus alunos, e eu acho que vale muito a pena, quando vocês tiverem um tempinho, considerando que tem chance de aparecer no Enem, dar uma olhada na página desse programa, o Mais Professores para o Brasil. E aí vai ter lá, por exemplo, uma apresentação dos 5 principais atos, né? Seleção para o ingresso na docência, vai ter uma prova nacional docente para avaliar a qualidade das pessoas que vão começar a entrar em sala de aula, aumentar a atratividade para as licenciaturas por meio da oferta de uma bolsa durante a graduação para as pessoas que cursam a licenciatura e que vão, portanto, se tornar professores, a realocação de professores, que é a Bolsa Mais Professores, oferecer uma grana a mais para quem for professor nas regiões onde faltam mais professores, por exemplo, especificamente no Brasil, Nordeste e Norte. Então, quem for trabalhar no Nordeste e no Norte, saindo de outras regiões, vai receber uma gratificação, uma bonificação, um portal online para formação docente e a valorização dos professores por meio da parceria com outros ministérios e a realização de campanhas. Mas eu vou ser muito sincera, como professora, eu tenho 20 anos de sala de aula a essa altura, talvez eu tenha até mais, para ser sincera, eu acho que não adianta fazer isso se não passar por um aumento vertiginoso do piso salarial do professor e, mais importante, o cumprimento obrigatório desse piso, porque tem muito governador aí enrolando o governo federal. Além disso, eu acho que é necessário um plano de carreira nacional para garantir, por exemplo, que quanto mais qualificado o professor, maior seja o seu salário. Se você quiser entender por que as pessoas não estão querendo ser professoras no Brasil, acho que vale a pena vocês assistirem a série Segunda Chamada, disponível na Globoplay, que acompanha a vida de uma professora numa escola pública no Brasil. Então hoje teve indicação de 2 séries, de filme, de livro, e a gente encerra aqui. Mas antes eu queria dizer que, se você tiver interesse nos meus cursos, acessa aqui esse QR Code, ou clica no link abaixo, ou me procura nas redes sociais. Foi um prazer, um beijo, tchauzinho.